Muito boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Vamos realizar a segunda chamada para verificação de quórum. O meu líder. Bom? Sim, senhor. Vereador Paulo Eustáquio, vereadora Regina Cioff, Rogério Carrillo, Flávio Faria, Luiz Carlos, Rogério Andrade. Eu te vi de madrugada, eu lembrei. Aqui, o que eu te falei? Regina. Chamada. Havendo quórum, solicito a todos os presentes que fiquem em pé. Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente reunião e solicito a todos que saudemos o pavilhão nacional com uma salva de palmas. Senhor secretário, para a leitura de um salmo. Para ti que habitas nos céus, levando os meus olhos. Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta de zombaria daqueles que estão à sua vontade, e do desprezo dos soberbos. Com a palavra, o vereador Paulo Eustáquio. Eu gostaria de um minuto de silêncio em memória da alma do nosso jovem, que foi chamado por Deus na data de hoje, o Hudson, que tanto tinha grande amizade nesta casa, muitos amigos, né? Durante inclusive com a juventude, né? Um batalhador, gostava da política até então, estava sempre presente aqui nesta casa. Eu gostaria de um minuto de silêncio em memória à sua alma, porque Deus o chamou, apesar de tanto sofrimento, né? Mas ninguém quer, né? Gostaria de um minuto de silêncio em memória à alma dele, por favor. Em discussão, a ata da reunião anterior. Não havendo quem faça uso da palavra,
A ata encontra-se devidamente aprovada. Registrar a presença do secretário municipal de governo, Fernando de Paiva Poço. Antes de passar a palavra ao senhor secretário para a leitura do expediente, eu queria saudar aqui a presença de todos e todas vocês que vêm a essa nossa sessão, dizer que é uma honra para todos nós, é um prazer vê-los participar ativamente das ações de interesse geral da sociedade. E nossa reunião aqui se estenderá por algumas horas e eu me sinto na obrigação de fazer um pequeno esclarecimento com relação às questões envolvendo as decisões da redução da tarifa de ônibus. Em Poços de Caldas, pela formatação legal que essa questão ganhou ao longo do tempo, a decisão sobre as tarifas, especificamente sobre as tarifas, são decisões de arbítrio exclusivo do Poder Executivo, ou seja, cabe ao prefeito tomar decisões quando se trata de reajuste, como nesse momento, como resultado desse legítimo e importante movimento nacional que teve forte repercussão aqui, e também como resultado da disposição civilizada para o diálogo, para o entendimento, esta decisão de redução, ela não passa por nenhum tipo de votação ou referêndum aqui na casa. Ela já, a partir do momento em que seja publicada, ela já tem valor legal. Na hipótese futura de haver uma necessidade qualquer de financiamento desse tipo de situação, em que haja necessidade suplementar, ou mesmo na hipótese de haver alguma discussão sobre a questão tributária envolvendo o valor da tarifa, aí sim o Poder Legislativo se pronuncia. Então não há nenhuma votação prevista em relação a esta questão, pela simples razão de que a legislação municipal atribui ao prefeito, ao Poder Executivo, o poder exclusivo de decidir sobre essa matéria de tarifa. De qualquer modo, estão aqui todos, vocês sintam em casa, são todos muito bem-vindos, e venham sempre que tiverem interesse. Para nós é muito importante. Legislativo distante do povo é um pouco deficiente. Sejam bem-vindos e muito obrigado pela presença. Senhor secretário, para a leitura do expediente. Expediente do Executivo. Mensagens. 26. Projeto de lei que altera o dispositivo da Lei número 8.421, de 24 de novembro de 2007, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Territorial, CONDURT, e dá outras providências. Atualiza a nomenclatura das diversas secretarias e empresas públicas municipais e insere em sua composição a representatividade da política municipal de turismo e cultura. Às comissões pertinentes. 29. Projeto de lei que autoriza a abertura de créditos suplementares e dotações orçamentárias. R$7.295.000. Pagamento da folha de pessoal e obrigações patronais. Às comissões pertinentes. 30. Projeto de lei complementar que altera o dispositivo de lei complementar número 138, de 9 de agosto de 2012, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2013 e dá outras providências. Altera o dispositivo da LDO a fim de possibilitar a devolução semestral das sobras de recursos em poder da Câmara Municipal e Poder Executivo. Às comissões pertinentes. 31.
projeto de lei que autoriza o reajuste do Vale Alimentação do Servidor Público Municipal, instituído pela Lei número 6.055, de 28 de outubro de 1995, e da outras providências, R$ 315, a partir de 1º de maio de 2013. Às comissões pertinentes. 32. Projeto de lei que dispõe sobre a realização de parcerias público-privadas no âmbito do município de Poços de Caldas e da outras providências. Às comissões pertinentes. Ofícios. Secretaria Municipal do Governo. 532. Em resposta ao requerimento número 325 de autoria da vereadora Regina Cioff, contendo pedido de informações sobre a cisão total da empresa Machadinho Energética Sociedade Anônima. Vista a requerente. 533. Em resposta ao requerimento número 326, de autoria dos vereadores Maria José Escaciotti de Souza, Marcos Tadeu de Moraes Sansão e Jonei Eiras, contendo pedido de informações sobre a contratação emergencial de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em informática. Vista aos requerentes. 535. Em resposta ao requerimento número 225, de autoria da vereadora Regina Cioff, contendo pedido de informações sobre o recolhimento do ISS e consumo de água dos estabelecimentos de hotelaria. Vista a requerente. 576. Em resposta ao requerimento número 278, de autoria da vereadora Regina Cioff, contendo pedido de informações complementares ao requerimento número 107/2013 sobre a cobrança da taxa de turismo. Vista a requerente. 538. Em resposta ao requerimento número 274, de autoria da vereadora Regina Cioff, contendo pedido de informações sobre as atrações turísticas Cristo Redentor e Teleférico. Vista a requerente. 539. Em resposta ao requerimento número 340, de autoria dos vereadores Luiz Carlos Pena e Silva e Jonei Eiras, contendo pedido de informações sobre a recomposição asfáltica de trecho da Avenida Alcoa, nas proximidades da represa Saturnino de Brito. Vista ao requerente. 540. Em resposta ao requerimento número 332, de autoria do vereador Flávio Faria, contendo pedido de informações sobre a recuperação da estrada Poços Palmeiral. Vista ao requerente. 541. Em resposta ao requerimento número 303, de autoria do vereador Rogério Carrillo, contendo pedido de informações sobre a possibilidade de estender o abastecimento de água potável à Fazenda Baeta. Vista ao requerente. 556. Em resposta ao requerimento número 314, de autoria do vereador Antônio Carlos Pereira, contendo pedido de informações sobre a ocupação indevida do prédio público situado na Rua Laguna. Vista ao requerente. 557. Em resposta ao requerimento 322, de autoria dos vereadores Marcos Tadeu Sala Sansão, Maria José Escaciotti de Souza e Jonei Eiras, contendo pedido de informações sobre o imóvel de propriedade do município situado na Rua Coronel Virgílio Silva, número 2058. Vista aos requerentes. 558. Em resposta ao requerimento número 339, de autoria do vereador Tiago Cavelenha, contendo pedido de informações sobre o quadro suplementar da saúde. Vista ao requerente. 559. Em resposta ao processado legislativo número 41 de 2013, que contém projeto de lei visando revogar a lei número 8.438 de 2007, que autorizou a doação de lote e terreno para a implantação da empresa Pepita Indústria e Comércio Limitada. Anexar ao processado. 565. Em resposta ao requerimento 286, de autoria do vereador Flávio Faria, contendo pedido de informações sobre a destinação de recursos decorrentes de descapitalização da empresa pública Departamento Municipal de Eletricidade e Participações Poços de Caldas Sociedade Anônima. Vista ao requerente.
566, em resposta ao requerimento 338 de autoria do vereador Antônio Carlos Pereira, contendo pedido de informações sobre gastos com pessoal da administração direta. Vista ao requerente. 567, em resposta ao requerimento número 350 de autoria do vereador Antônio Carlos Pereira, contendo pedido de informações sobre as obras de recuperação da Avenida Irradiação. Vista ao requerente. 568, em resposta ao requerimento número 363, de autoria da vereadora Regina Sioff, contendo pedido de informações sobre os grupos de trabalho constituídos pela portaria Sistema Municipal de Fazenda número 02/2013. Vista a requerente. 578, em resposta ao requerimento 299, de autoria do vereador Antônio Carlos Pereira, contendo pedido de informações sobre a presença de pessoas em situação de risco no terminal de linhas urbanas. Vista ao requerente. Secretaria Municipal de Controle Interno, 38, encaminha para o conhecimento cópia de relatório de dados do processo publicado no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre o processo número 718-087, que trata de inspeção realizada no município de Poços de Caldas com o intuito de fiscalizar atos praticados por seus gestores nos exercícios de 2004 a 2006, convertida em processo administrativo. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente, número 28. Solicita a indicação de 2 titulares e respectivos suplentes para representarem a Câmara Municipal e compor o Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente. Oficie-se. Atos oficiais, não houve. Expediente dos vereadores. Anteprojeto de lei, número 31, institui o projeto, adote uma praça no âmbito municipal de Poços de Caldas e dá outras providências. Vereadora Regina Sioff. Ao senhor prefeito municipal. 32, cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e dá outras providências. Autoria, vereador Flávio Faria. Ao senhor prefeito municipal. Projetos de lei, 14, denomina Sérgio Pereira Marques, o atual caminho 5, situado entre os loteamentos Chácara Panorama, Chácara São Francisco e Gato Preto. Autoria, vereador Tiago Cavalhanha. Às comissões pertinentes. 15, da nova regulamentação à Lei 7.533 de 2001, que institui o Programa de Internação Hospitalar no município de Poços de Caldas e dá outras providências. Autoria, vereadora Regina Sioff. Às comissões pertinentes. Projeto de resolução, número 9, altera e acrescenta dispositivos à resolução número 694 de 2004, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Cria a Comissão Permanente de Saúde. Autoria, vereador Regina Sioff. Às comissões pertinentes. Requerimentos. Moção número 4 de 2013, moção de apelo à Agência de Transporte Estado de São Paulo, ARTESP, bem como a Agência Nacional de Transporte Terrestre, em razão ao alto custo, R$ 2,90 e de volta, R$ 5,80, do pedágio existente entre Poços de Caldas e Águas da Prata, Estado de São Paulo. Cadê? Autoria, vereador Paulo Tadeu da Silva da Arcádia. Eu queria pedir a leitura e convidar os vereadores que quiserem aderir para assinar comigo. Todas. Pode assinar. Entende o signatário que o valor do pedágio não mais se justifica, tendo em vista as últimas obras estruturais efetivas na Serra ocorreram há mais de 10 anos.
Poços de Caldas possui grandes empresas que demandam o transporte de cargas e inúmeras transportadoras, além de ser a cidade com um elevado índice de veículos por habitante e destino turístico de grande importância. As obras recentes do trajeto Poços de Caldas São João da Boa Vista privilegiam grandes intervenções urbanas neste último município, embora necessárias para o conforto dos cidadãos são-joanenses. Não tem impacto significativo na melhoria das condições gerais do tráfego, visto os gargalos mais importantes se encontram em Águas da Prata e na Serra até nossa cidade. Para se ter uma ideia dos problemas enfrentados nessa pequena viagem, fizemos o trajeto em obediência rigorosa da sinalização em horário absolutamente favorável. De baixo movimento, obtivemos o seguinte resultado. Primeiro, saída do marco divisório, tempo 0. 2. Chegada ao pedágio de Águas da Prata, 10 km e 600 metros, no tempo de 10 minutos e 33 segundos. Terceiro, entrada da área urbana de Águas da Prata, 2 km e 700 metros, no tempo de 5 minutos e 20 segundos. Quarto, saída de Águas da Prata, 2 km, 2,3 km no tempo de 3 minutos e 6 segundos. Quinto, chegada ao entroncamento de São João do Espírito Santo do Pinhal, 9,1 km no tempo de 7 minutos e 28 segundos. Trajeto total 24 km, 7, no tempo de 26 minutos e 27 segundos. O destino, Poços de Caldas, financia obras de melhoria urbana em cidade, com baixíssimo impacto sobre a qualidade da viagem, e não existe sinalização de que as obras que melhorem de verdade o trajeto sejam iniciadas em curto prazo. Em discussão? Em votação? Obrigado, bem. Oi? Tá. Faz um favor, assume aqui. De repente eu posso esclarecer melhor, porque é emoção minha. Essa aqui agora não. Mas agora eu não consigo trocar mais. Não? Já está em votação. Já está em votação, desculpa. Já está em votação. Posso explicar depois, eu vou usar um tempo da explicação pessoal até para mostrar umas fotos sobre esse assunto. Moção aprovada com 14 votos. 420. Convocação do presidente da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas, senhor Jorge Elias Jabor, para que, em data a ser agendada pela mesa diretora, possa comparecer a essa casa para prestar os seguintes esclarecimentos. Plano de ação que será executado no segundo semestre de 2013, os trabalhos já desenvolvidos, a atual situação e a importância dessa instituição para o nosso município. Autoria, vereadores Flávio Farias, Joaquim Sebastião Alves, Luiz Carlos Pene Silva, Rogério Andrade, Rogério Carejo, Paulo Eustáquio de Souza e Paulo Tadeu da Silva Arcádia. Em discussão? Em votação? Requerimento aprovado com 14 votos. 406. Pedido de informações complementares sobre os serviços prestados por entidades assistenciais conveniadas com o município. Autoria, vereadora Regina Scioff. Em discussão? Em votação?
Requerimento aprovado com 14 votos. 407 requer a realização de audiência pública com tema Segurança Pública, autoria vereadora Regina Cioff. Eles estão com dificuldade para somar lá, por isso eles preferem que vá no transporte deles. Hein? Pois não. Só fazer a leitura aqui da Regina. Eu acho que vai ter que ler a partir daqui. Senão não dá para entender. Os problemas relacionados com o aumento das taxas de criminalidade e o aumento de sensação de insegurança, a degradação do espaço público, as dificuldades relacionadas à reforma das instituições, da administração da justiça criminal, o tímido investimento em políticas públicas voltadas à prevenção, à superlotação nos presídios, rebeliões, fugas, degradação das condições de internação de jovens em conflito com a lei, corrupção, aumento dos custos operacionais do sistema, problemas relacionados à eficiência da investigação criminal, morosidade judicial, entre tantos outros, representam desafios para o sucesso do processo de consolidação política da democracia no Brasil. A amplitude dos temas e problemas afetos à segurança pública alerta para a necessidade de qualificação do debate sobre segurança e para a incorporação dos novos atores, cenários e paradigmas às políticas públicas. O problema da segurança, portanto, não se pode mais estar apenas adstrito ao repertório tradicional do direito das instituições da justiça, particularmente da justiça criminal, presídios e polícia. Evidentemente, as soluções devem passar pelo fortalecimento da capacidade do Estado em gerir a violência, pela retomada da capacidade gerencial no âmbito das políticas públicas de segurança, mas também devem passar pelo alongamento dos pontos de contato das instituições públicas com a sociedade civil. O tráfico de drogas tem sido um problema nacional, um fator decisivo no aumento da criminalidade. Muitos jovens têm entrado para o mundo das drogas pelo fácil acesso que esse tem oferecido. Segundo o mapa de violência de 2012, 91,4% das vítimas de homicídio no Brasil são homens, e desses a maior parte são jovens de 15 a 24 anos. A falta de um maior investimento do Estado na área de segurança, como melhor treinamento e capacitação dos profissionais, gera um déficit de eficiência na ação dos policiais na ostensividade e combate à criminalidade. E a segurança, que é um direito garantido pela Constituição Federal, tem sido um problema nacional. Em virtude dos fatos mencionados, o governo já tem investido 1,36% do PIB na segurança pública. Deveria investir mais, como no treinamento, capacitação e a melhor remuneração dos profissionais da área, para que as ações de prevenção e combate se tornem mais eficazes e os altos índices de violência e criminalidade sejam combatidos. Em síntese, não somente os gestores da segurança pública, policiais, promotores, juízes e administração pública devem enfrentar esses desafios, além de fazer que o amplo debate nacional seja o tema e transforme-se em real controle sobre as políticas de segurança pública e, mais ainda, estimule a parceria entre órgãos do poder público e sociedade civil na luta por segurança e qualidade de vida dos cidadãos brasileiros. Trata-se, na verdade, de ampliar sensibilidade de todo o complexo sistema da segurança aos influxos das novas ideias e energias provenientes da sociedade e de se criar um novo referencial que veja na segurança espaço importante para a consolidação democrática e para o exercício de um controle social da segurança. Apesar
de nosso município estar ocupando um ranking privilegiado em relação à criminalidade nos municípios, estão se sentindo inseguros. E não somente essa vereadora, mas certamente todos os EDs dessa casa estão sendo procurados sistematicamente, recebendo pedidos de mais policiamento, principalmente em alguns locais da cidade, em que outrora havia um cenário de tranquilidade e segurança. Infelizmente, a droga, grande impulsora da criminalidade, essa que se considera o mal do século, é a maior responsável, sem dúvida nenhuma, da criminalidade e também permeia osmoticamente a vida dos cidadãos e cidadãs pós-caldenses. É de conhecimento de todos os esforços empreendidos pela Polícia Civil e Militar e por todas as instituições responsáveis pela segurança pública, mas essa vereadora considera a discussão com a sociedade civil fundamental para que haja socialização sistemática desse grande nó crítico nesse processo que é, sobretudo, social. Assim, em mais uma tentativa de discutir com toda a sociedade essa questão de tamanha relevância para a vida de todos, é o presente para solicitar aos nobres pares a possibilidade da realização dessa audiência pública. Com 3 inscrições praticamente simultâneas, tem preferência aí a vereadora autora. Vereadora Regina se ouve com a palavra, na sequência, vereador Tiago Cavelan e, na sequência, vereador Paulo Eustáquio. Vereadora Regina. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras presentes, eu acho que é um tema, assim, eu não preciso, depois aí que o secretário colocou claramente a justificativa, é um grande problema da sociedade, não é dúvida para ninguém. Só que é importante, aqui eu já estou fazendo até uma defesa aqui da questão das audiências públicas. Eu acho que quanto ao mérito da importância de se discutir segurança pública, eu acho que não é dúvida para ninguém, né? É muito importante, que é uma das grandes procuras que nós, vereadores, temos de pessoas que nos pedem ajuda e pedem segurança nos bairros e pedem várias vezes sobre esse assunto de segurança pública. Mas eu quero aqui já defender a questão da audiência pública mais uma vez, que eu acho que inclusive vai ser tema aqui também daqui a pouco de contestação, que também é legítima, né? Mas eu acho que nós temos que insistir na questão da audiência pública. Eu acho que é um instrumento muito importante. Se existe falha na audiência pública em relação a cobrar os resultados do que aqui for discutido, elencados e muito bem discutidos, e principalmente compromissados por aqueles que aqui vêm participar da audiência pública, isso é um outro fato que nós temos que discutir nessa casa. Eu acho fundamental nós continuarmos nesse processo da audiência pública, mas realmente que haja uma cobrança maior dos resultados em relação a isso. Então, já fica aqui a minha defesa, eu acho que não é porque existem falhas na audiência pública em relação a cobrar os resultados da audiência, que nós vamos deixar de utilizar esse instrumento, que é fundamental, que é um instrumento de discussão, que é um instrumento legítimo dessa casa, e principalmente para que a população possa entender que a participação dela é importantíssima no processo da construção da democratização. Então, por isso que eu insisto, né? Eu sou uma verdadeira defensora das audiências públicas, embora realmente eu me sinta frustrada por falta dos resultados. Mas não é porque nós não estamos tendo resultados que nós não podemos ter mecanismos nessa casa, como nós sabemos que existe uma propositura de um projeto do pastor Valdir. Eu fiz também um ofício à presidência pedindo aí um relator ad hoc, para que nós possamos depois dar continuidade àquela audiência pública. Então, diante dessa posição que eu tenho, da importância da audiência pública, e que nós temos que melhorar nossos mecanismos internos, isso sim, isso eu concordo, nós melhorarmos nossos mecanismos na cobrança dos resultados, eu insisto que a gente possa continuar utilizando esse instrumento. Muito obrigada. Vereador Tiago Cavelan, com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadores,
eu, assim como a vereadora doutora Regina Sioff, também sou um defensor das audiências públicas. Acho sim que é talvez o maior instrumento, a maior ferramenta que nós legisladores temos para aproximar a população desta casa. Porém, senhor presidente, como já tinha me manifestado recentemente, durante a votação de uma outra audiência pública, não tenho observado os resultados e as respostas necessárias para os trabalhos realizados durante as audiências. Nós votamos, recebemos aqui a nossa população, debatemos o assunto, muitas vezes são belas audiências, a grande maioria das vezes, e depois pecamos na resposta, no retorno, e somos cobrados e com razão. Muitas vezes o cidadão não pode vir aqui até esta casa participar da audiência, mas nos encontra depois, dias depois, ou via internet, ou como for: vereador, o que foi resolvido da audiência pública sobre tal assunto? E você, muitas vezes, é obrigado a se calar e dizer: muito foi debatido, muito foi falado, mas nada de concreto se construiu daquela discussão. Raras as ações, raras os projetos de lei, os requerimentos que foram ali suscitados pelas discussões em audiências públicas. Diante dessa minha fala, senhor presidente, eu já justifico o meu voto contrário, dizendo que, enquanto o projeto processado do pastor Valdir Sementilli, que cobra, de certa forma, do vereador proponente uma resposta para a população da discussão, enquanto aquele processado, enquanto aquele projeto não for aprovado, eu já justifico aqui meu voto contrário a qualquer propositor de audiência pública. Não é o tema, é sabido de todos que segurança pública é tema de quase todas as falas minhas naquela tribuna, quase toda semana eu estou trazendo a discussão sobre segurança pública, não só eu, como todos os vereadores dessa casa, ninguém aqui está falando que não precisa discutir segurança pública. Não é a vereadora, nobre colega vereadora doutora Regina, a qual eu respeito absurdamente, mas é que a população vai cobrar depois, na hora que nós saímos ali. Ah, vocês discutiram audiência pública, segurança pública na audiência? Sim. E o que vai mudar? E o que vocês resolveram? Vocês vão fazer uma lei que agora vai resolver? Não vamos. Vai vir mais policiamento por conta que vocês discutiram lá? Não vai. Então não adianta. Depois a gente, de certa forma, repisarmos aqui assuntos sem darmos a devida resposta para a população, que nos cobra com muita razão. Então, até que seja feita a votação do processado do pastor Valdir Sementilli, votarei contrário a qualquer audiência pública proposta nessa casa. Obrigado, senhor presidente. Palavra o vereador Paulo Eustáquio, da bancada da Segurança Pública. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes, gostaria até, em momento, eu acho que é um tema muito importante, senhor presidente. Quero até parabenizar a ilustre vereadora Regina Sioff pelo tema, porque Poços de Caldas, diferente de outras cidades, não passa a violência. A violência, senhor presidente, senhores vereadores, acontece aqui também. O índice de criminalidade violenta em Poços de Caldas, Pouso Alegre e Passo aumentaram. Me parece em torno de até mais de 100%. Mas nós temos que acordar, como já acordamos há bastante tempo, porque às vezes eles vão atribuir à Polícia Militar a segurança. Claro, é um direito e dever do cidadão. E também a Polícia Civil, que tem prestado relevante serviço à cidade de Poços de Caldas. Relevante serviço. E o efetivo, senhor presidente, senhores vereadores, diminuiu bastante. Não é a época do qual, quando eu cheguei aqui na década de 69, 70, Poços de Caldas era uma cidade pequena, com 50, 60. Hoje nós temos quase 200 mil habitantes. Portanto, nós temos que dar um basta nisso a respeito de alegar aquela atribuição, apesar que é de nossa competência, Polícia Civil e Militar, da segurança do cidadão. Mas depois da epidemia que aconteceu do mundo das drogas, os adolescentes, por exemplo, usuários, cometem qualquer ato infracional. Infelizmente, não temos aqui em Poços de Caldas
em uma casa de recuperação, ou mesmo no estado de Minas Gerais. A Polícia Militar do estado de Minas Gerais e a Polícia Civil, mais uma vez, têm prestado relevante serviço. Mas, baseado nisto, há pouco tempo eu fiz o requerimento, como está aqui, endereçado ao governador do estado, para que aumente o efetivo, assinado por todos os vereadores, o efetivo dos policiais, civil e militar. Porque, claro, que muitos, por exemplo, vão para a reserva, completando o seu tempo dedicado à população de Poços de Caldas, no estado de Minas Gerais, tem que ir para a reserva. Outros ficam doentes, certo? Não tem, às vezes, aquele atendimento que a cidade merece. E a cidade não pode ficar além desses bandidos, dos traficantes, usuários de drogas, correto? Nós temos que ter segurança. E nós pagamos por isso. Portanto, espero uma ação mais efetiva do nosso governador de estado, que é a atribuição do governador de estado, senhor presidente. Claro, temos um compromisso também a essa Casa Legislativa, juntamente com o Executivo. Mas nós temos que cobrar mais ação do nosso governador do estado. Parece que ele esqueceu de Poços de Caldas. Mas Poços de Caldas não esqueceu dele, nós precisamos dele aqui. Nós precisamos de ter mais segurança e, porque com mais efetivo da Polícia Militar, e Civil e Militar, nós temos condições de prestar melhor serviço à população de Poços de Caldas, do qual merece. Justamente como tem vários vereadores aqui, sempre solicita, critica, às vezes, a demora da ação da Polícia Militar naquele local. E eu sempre defendo. Por quê? O efetivo é pouco. Temos viaturas? Temos, mas não tem efetivo, a não ser que faça de barro. Portanto, nós temos que cobrar mais ação efetiva do governo do estado. Nós temos que cobrar mais ação, senhor presidente. E quero agradecer aqui de antemão o chefe do Executivo, nosso prefeito, doutor Heloísio, que, atendendo o requerimento deste vereador e desta casa assinado por todos, encaminhou também ao governador do estado. De forma que nós estamos esperando essa moção de apelo ao governador do estado, não somente ao governador do estado, nós mandamos também, que não tem nada a ver, doutora Regina, claro, parabenizando a senhora pela audiência pública, mas foi um trabalho desta casa e nós temos que esperar uma ação do governo. Nós temos que esperar o que ele vai responder nessa moção de apelo que nós fizemos, porque a população não pode ficar mais como está. Nós temos que cumprir o nosso dever de cidadão, de legislador. Nós temos que olhar por essa cidade, que merece, porque daqui a pouco nós estamos trancafiados como as grandes cidades, em nossas casas, correto? Porque os bandidos já tomou conta, como já tem há bastante tempo. Hoje nós estamos inseguros, às vezes, de sair de determinada hora da casa. Mas não vamos culpar a Polícia Militar e a Polícia Civil, porque presta relevante serviço. Espero que seja esse ofício respondido pelo governador do estado, pelo presidente da Assembleia Legislativa, também pelos nossos deputados, Geraldo Tadeu e Carlos Mosconi, para cobrar mais ação do nosso. E também enviei também ao nossos deputados estadual, Cabo Júlio e Sargento Rodrigues, para que também uma ação em conjunta que cobra do nosso governador, que cobra do nosso secretário de Defesa Social do estado de Minas Gerais, mais ação na cidade de Poços de Caldas, porque essa cidade maravilhosa, do qual eu adoro e nós todos adoramos, merece mais respeito por parte daquele órgão do Executivo. Muito obrigado. A palavra, vereador Valdir Sementili, da bancada da Paz. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras presentes, mesmo que o proponente fique responsável, porque ele pediu aquela audiência, então ele também tem que dar uma continuidade nesse trabalho, porque não é só a audiência, mas eu vejo também que muitas soluções não dependem do Legislativo. Existem soluções que dependem do Executivo, e como o nobre colega mesmo, Paulo Eustáquio, falou, negócio de segurança pública depende do governo. Então, de repente, a gente vai falar assim, olha, a solução que o Legislativo teve foi encaminhar uma solicitação para o governador. E isso não está resolvido a situação. Então, eu quero deixar claro que é o seguinte, a gente pode estar reunindo, pode estar tentando trabalhar, como o senhor mesmo orientou para que eu anotasse, na última audiência,
né? Eu vou estar reunindo, inclusive, com os órgãos representativos que estavam presentes, mas isso não significa que vai resolver alguma coisa. Significa que a gente vai dar andamento, mas que depende de executivo, às vezes depende de verba, e como o nobre colega falou mesmo, depende às vezes do governo, nesse caso sobre segurança pública, às vezes depende de uma resposta do governador. Então não depende só aqui da nossa casa, né? Então por isso que às vezes fica numa expectativa que vai resolver o problema. Nós vamos encaminhar, porque às vezes não é coisa que nós podemos fazer. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, eu gostaria, não sei se falha a minha memória, eu ouvi atentamente, teve legislatura passada, se não falha a memória, teve audiência pública nos bairros, eu acho quase todos os bairros, eu não fazia parte dessa casa. Será que já teve alguma solução dessas audiências públicas que tiveram nos bairros? Eu não sei. E outra coisa, eu vi o Paulo falando, foi muito feliz, a Regina, eu gosto de deixar bem claro. O prefeito já se preocupou, ele teve audiência no gabinete, sem audiência pública da casa, ele convocou a Polícia Militar, Polícia Civil e a Guarda Municipal e praticamente exigiu, está tomando as decisões cabíveis para ver se resolve esse problema. Então, não foi pela audiência pública, foi pela preocupação do prefeito, para ver se toma a solução. Porque não adianta, a gente faz uma audiência pública, fala, e no fim não tem, eu até hoje, pouquíssima audiência pública dessa casa que tiveram soluções. Então eu acho melhor a gente, não sei, vários companheiros, a gente aguardar, o prefeito já fez a parte dele, vamos aguardar agora qual a solução vai ser tomada a respeito. Você viu, iluminação da cidade, ele está melhorando as escolas, diversos lugares, já deixa brincar, não sou líder de prefeito não, mas ele fez, ele já se preocupou. Então vamos aguardar, antes dessa audiência pública, que aconteça alguma coisa de concreto. Só isso. E eu quero deixar bem claro também que eu não tenho nada contra a companheira Regina, não vou votar contra ela, vou votar contra a audiência pública. Palavra a vereadora Maria José. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadores, demais presentes, eu acho que talvez a gente precise esclarecer um pouco, porque o vereador Paulo Eustáquio está falando da polícia, e realmente a polícia militar está afeta ao governo de estado mesmo, né, como bombeiros, como outras corporações, mas nós estamos aqui, eu acho que a doutora Regina está pedindo sobre segurança pública, e não sobre os órgãos que só a coerção da questão da criminalidade. Então, se nós pegarmos pelo lado de segurança pública, é uma questão de prevenção, de coerção, sim, por meio da polícia, e é muito mais amplo. Não é a questão de vir a polícia e nós falarmos o que é que vocês estão fazendo, mas nós discutimos, porque cabe, inclusive, vereador Lical, a questão, por exemplo, de iluminação nos locais mais perigosos, não é? Construção melhorar construções, evitar casas abandonadas, há uma série de prevenções que são próprias para a questão de segurança pública. Então, eu fico com o meu voto favorável, se for o encaminhamento realmente por essa linha, e gostaria até de conclamar, já que está sendo feito até pelo pastor Valdir Sementilho, né, que a gente possa, então, como a casa aqui, como vereadores e os membros aí, as pessoas que vão compor essa mesa, trazerem também algumas propostas para que isso possa acontecer. Aí sim eu acho que nós vamos começar a tomar esse caminho, mesmo antes que nós mudemos toda essa lei. E segurança pública tem de ser entendida de uma forma mais ampla e não somente colocarmos aí as pessoas que representam destacamentos policiais dessa natureza, porque Poços de Caldas, como toda outra cidade, tem de rever. E é isso que o Tiaguinho sempre está colocando, sempre, que é a segurança pública, quer dizer, está lá no centro, iluminou, pronto, acabou. Então, é uma coisa que nós precisamos sim, parabéns, e fica o meu voto aqui favorável. Palavra vereador Marcos Sansão. Presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, o público presente, também vai de encontro o que a vereadora Zezé, no meu pronunciamento, pelo que ela disse, sobre a questão de segurança. A questão de segurança pública não é apenas a polícia prender o infrator. A polícia vai ser a última instância.
A prisão do infrator vai ser a última instância. Nós tivemos recentemente conversando com o comandante da Polícia Militar, aqui em Poços, fomos em alguns vereadores, e ele nos falou... Pois não, senhor vereador. Nessa conversa com o comando da polícia, que até estava presente, ele falou, olha, conversamos com vocês em quantas reuniões vocês quiserem, mas não em audiência pública. Não sei se você está lembrado disso. Então, a própria Polícia Militar é contrária à realização de audiência por palavras do comandante. Isso não sou eu que estou... Ele estava junto comigo. Eu gostaria até de usar a palavra, senhor presidente. Eu discordo que eu tive um conhecimento com o comandante do batalhão. Ele não teve nem a oportunidade de se manifestar referente às palavras do ilustre vereador Tiago Cavalhinha lá na tribuna. Ele não foi, apenas foi questionado e não foi procurado pela mídia. Ele não teve nem resposta, falou o que ele bem disse aqui. E, na verdade, o comandante não falou isso. Mas eu sei, senhor vereador, que claro que é ação conjunta, né? Nada referente a esta ação da que acho que é oportuno, né? Mas sem elementos, sem efetivo, nós não temos, né, uma somatória, né? Acho pertinente o teu pedido de aumento de efetivo do policiamento aqui de Poços, mas a questão de segurança pública é uma questão do que está sendo pedido hoje por toda a população do Brasil. A questão de segurança está sendo pedida pelos jovens na rua. Então não é só apenas a polícia que vai acabar com essa onda de violência, principalmente as drogas que levam à criminalidade. Pois não, senhor vereador. Vossa Excelência falou mesmo. Hoje os jovens querem o que eles querem, que nós não temos, que é a segurança, apesar, né, do trabalho bem feito. Não temos saúde, dá um caos, saúde. Você não vai num posto de saúde aqui, por exemplo, você não encontra uma fita para medir. Nós temos que olhar também pelo lado da saúde. E educação. Educação, principalmente, entendeu? Porque tirando essas crianças das ruas, né, nós temos saúde, temos segurança. Hoje foi uma vitória deles a respeito da redução da tarifa do transporte coletivo. Mas temos também que brigar pela saúde de Poços Caldas, que é um caos. Correto? É um caos. Correto. Você não encontra remédio na farmácia, nada, você encontra nenhuma fita, entendeu? Internação, nada. O povo não está satisfeito e acho que eles têm que vir batalhar também nesse sentido, né, da saúde de Poços Caldas e da educação. Muito obrigado. Pois não, mas só para completar, é que eu tinha pedido a palavra, eles... Mas essa questão de segurança envolve muita coisa, envolve principalmente a educação. Eu acho que isso é que a juventude hoje está reivindicando, que é a educação e a segurança e a saúde da população. Então, ainda não vai ser apenas a resposta do governador dizendo que vai aumentar o efetivo ou não, mas eu acho que vai ser a resposta da população na rua, cobrando isso de todos os governos, não é só de um governo estadual, ou municipal ou federal, mas de todos os governos, cobrando mais a segurança, e isso vai ser através de uma ação conjunta que a gente vai conseguir mais segurança, não só aqui em Poços, como no Brasil inteiro. Colocando mais investimento em educação, colocando mais investimento na própria segurança, efetivamente, no aumento de efetivo de policiais, a educação, eu acho que é o principal, no combate às drogas. É só assim que a gente vai conseguir a redução dessa criminalidade na cidade. Então, acho que vai demorar um pouquinho mais para a gente ter essa resposta, mas eu voto favorável ao requerimento da vereadora, só pelo simples debate, pelas exposições das ideias para a gente colocar nessa casa. Vereador professor Flávio Faria. Presidente, vereadoras, vereadores, demais presentes. Senhor presidente, eu só queria pontuar aí a minha preocupação. A audiência pública, ela é uma das premissas do Poder Legislativo, né? Lá deslumbrado por Montesquieu, com a ideia de permitir a participação, né? Essa divisão dos poderes. E nós, enquanto legisladores, nós temos que fazer encaminhamentos ou apresentar proposituras
que vá de encontro com os anseios da população. Então, eu vejo que a audiência pública ela é muito importante, ela faz parte das ações do Poder Legislativo, no sentido que a gente possa ter esse contato mais direto, ouvindo aí os anseios da população e buscar definir diretrizes ou contribuir para a definição de diretrizes públicas em nosso município. É claro que, inclusive, recentemente, conversando com a secretária de Promoção Social, está presente aqui a secretária Lúcia, quando a gente fala do governo do Estado, acho que a presença do comandante aqui é muito importante para se discutir. Agora, as ações, como o vereador Paulo Eustáquio sempre manifesta essa preocupação, ela é uma prerrogativa que depende de quem? Do governo do Estado. Se o governo do Estado não definir ações para aumentar o efetivo, ações no combate ou no sentido de possibilitar mecanismos que possam melhorar a segurança pública, nós teremos, evidentemente, dificuldades. Mas eu vejo que a audiência é uma prerrogativa muito importante, e aí eu gostaria, senhor presidente, sou favorável, vereador Regina, entendo a importância da audiência pública, nós temos que respeitar aqui a opinião de todos, o parlamento é isso, onde nós temos o direito das diferenças, de pensar diferente, de compreender a sociedade de forma diferente. Agora, é através da discussão, é através do debate que nós podemos crescer, é através do debate que nós podemos construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais digna. Então, eu gostaria, senhor presidente, eu acho que a preocupação dos demais colegas é muito importante, no sentido de se ter ações concretas e eficientes que dê resposta aos anseios da população, mas entendo, senhor presidente, eu gostaria que ficasse aí registrado nos anais dessa casa, que a mesa diretora pudesse apresentar, via mesa diretora, um projeto na qual houvesse uma comissão ou um grupo que fosse definido posteriormente a cada audiência pública, e esse grupo pudesse fazer um monitoramento e um acompanhamento dessas audiências, dando uma resposta e dando assim, uma sequência às ações ou proposições que foram encaminhadas aqui nessa casa durante uma audiência. Então, eu gostaria que ficasse registrado aí esse encaminhamento para que isso acontecesse. Encerro aqui minhas palavras, sou favorável, vereador Regina. Vereador, à vontade. Na verdade, esse projeto que a gente está entrando justamente prevê isso que você está propondo para a mesa diretora. Olha, porque inclusive, até boa a sua fala, pastor, porque eu perguntei para a Cristina que projeto que era esse, porque eu não tinha lembrança. Ela disse que o projeto que está aí é só em relação à questão da inscrição da audiência pública pela internet, então eu não estou... Eu não conheço esse projeto, porque eu até fui verificar, eu queria até saber direitinho, eu falei, acho que está interessante, aí fui buscar essa informação, e o que foi protocolado aqui na casa é só em relação a essa questão na verdade, de fazer inscrições pela internet, então não existe... O trabalho estratégico, né, que a gente passou para o presidente, né, justamente que naquele estudo que a gente fez lá no hotel, que era uma das comissões para trabalhar em relação a isso, que foi passado também para o presidente. Não, sim, acho que é importante essa preocupação, sua fala sua, mas eu fui ter verificar, não existe. Então é só em relação à questão da internet. Mas eu acho que é interessante, que é importante, então eu que fique esse encaminhamento. E, vereadora Regina, sou favorável, entendo que a audiência pública é importante para a gente dar voz ao povo aqui dentro do Poder Legislativo. Muito obrigado, senhor presidente. Olha, se eu puder contribuir nisso, eu acho que o que nós podemos fazer é que já para a próxima convocação, o edital, independente de projeto de resolução, o edital já conste novas exigências de forma a contemplar essas preocupações legítimas aqui da casa. A Regina ainda pretende falar? Presidente, só para esclarecer, vereador Lical, é muito importante esse grupo gestor, né, que se formou lá na prefeitura, mas é uma ação do executivo na tentativa de se lutar aí por melhorias em relação à segurança pública. Super válido, fundamental, mas a nossa ação é com a população, é poder ouvir a população, que ela possa estar discutindo conosco aqui, e nos moldes podermos dar uma resposta é fundamental. Por isso, essa discussão, todas as vezes que se pede audiência pública, está se pedindo mecanismos para que a gente possa ter respostas para a população depois. Isso não tira o mérito da audiência pública, entendeu? Eu entendo a sua posição, respeito, né? Mas dizer somente que a ação do Executivo, também parabenizar por essa ação, eu acho que são várias ações que nós temos que desenvolver em torno deste problema, como outros problemas. Eu acho que o que nós podemos fazer é ouvir, é discutir, mas realmente
depois dar a resposta à população. Então, acho que nós temos que melhorar esse mecanismo. Obrigada, senhor presidente. Com a palavra o vereador Luiz Carlos. Senhores vereadores. Regina, eu não sei quem foi o vereador na legislatura passada que fez o pedido de audiência pública nos bairros. Foi eu. Você sabe? Você Sei. trouxe tem nessa casa alguma coisa concreta que o bairro, que os moradores dos bairros... Posso responder? Não, eu te dou uma parte, depois... Você me dá uma parte? É lógico, estou fazendo uma pergunta para você. Tá, é que o presidente ali sim. Não, tem aqui nos anais da casa, aliás, foram reuniões nos bairros, a Câmara foi até os bairros discutir segurança pública e muitas ações foram desenvolvidas que, inclusive, está à disposição do senhor aqui nos anais da casa. Foram feitas atas nessas reuniões, ações foram desenvolvidas, foram excelentes essas reuniões. Obviamente que o problema segurança pública é um grande nó crítico que nós temos que enfrentar. Então, são ações que vão sendo desenvolvidas, melhorias contínuas, para que a gente um dia possa ter um cenário diferente. Então, o senhor está à disposição. Essas reuniões foram em 2008 e 2009, foram 2 anos consecutivos, em que nós fizemos reuniões nos bairros, e que eu achei que trouxe assim, resultados não definitivos, mas eu acho que em melhorias, e também mostrar que o Poder Legislativo, ele tem que sim, sempre ir de encontro à maior necessidade da população. E segurança pública, sem dúvida nenhuma, aí competindo aí para a par com saúde, é o que as pessoas mais gritam, é que a voz das pessoas mais ecoam no sentido de socorro, ajudem. Eu gostaria também de ver, porque você mesmo, a gente está sentindo de 2008, 2009 até hoje, você vê o que aumentou a criminalidade imposta. Então, essa reunião de segurança pública nos bairros não trouxe uma solução definitiva, trouxe uma solução paliativa, que aumentou mais. É só isso, eu enterro minhas palavras. Eu gostaria de encerrar o debate, porque nós fomos longe. Nós estamos tratando de um pedido de audiência pública. Vale o exercício da reflexão e do debate. Vale o exercício, vereador. Respeito o exercício. Vale o exercício. Em votação. Entrou até a saúde no meio. Cara, já tinha até votado. Está com muita pressa. É contra? Não está solução nenhuma. 2008, 2009, fez tudo. Aprovado com 12 votos a 2. 408. Pedido de informações sobre o cumprimento do decreto número 10.022 de 2010, referente à fiscalização das atividades de mineração nos limites do município. Autoria, vereadora Regina Schioff. Em discussão. Em votação. Chave acionada, Joaquim, Zé Maria. Graças a Deus, falta pouco. Continua em votação. Pegar, não pode. Requerimento aprovado com 13 votos. 409. Convite para os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que compareçam à Câmara Municipal em data a ser agendada para expor sobre os trabalhos desenvolvidos. Autoria, vereador Flávio Faria. Em discussão. Em votação. Você deu barraco. Você deu barraco aqui? Requerimento aprovado com 12 votos. 13 votos. 410. Pedido de informações sobre os exames de raio-x eletivos. Autoria, vereador Rogério de Andrade. Em discussão. Para leitura. Baseando-se em relatos. Baseando-se em relatos de pacientes usuários do Sistema Único de Saúde, esse vereador tomou conhecimento de que, no Hospital Municipal, vereador
Gilberto de Matos, Hospital da Zona Leste, e na Policlínica Central, Dr. José Aires de Paiva, não estão sendo realizados exames de raio-x eletivos. No entanto, há uma grande demanda por esse exame, que leva o vereador signatário a apresentar os seguintes questionamentos. Primeiro, quais as razões pelas quais os exames de raio-x eletivos não estão sendo realizados no Hospital Municipal Vereador Gilberto de Matos e na Policlínica Central? 2. Os exames de raio-x eletivos poderão ser novamente realizados nessas unidades de saúde? Terceiro, em caso positivo, qual a previsão para o restabelecimento desses serviços? Quarto, em quais unidades de saúde estão sendo realizados os exames de raio-x eletivo? Em discussão, com a palavra o vereador Rogério Andrade. Senhor presidente, caros colegas, o problema do raio-x que está acontecendo, quando a paciente sofre um acidente, alguma coisa está na policlínica, faz o raio-x ou leva para o Margarita Moraes para fazer, depende de onde está. Agora, o paciente precisa fazer um raio-x eletivo, que o médico pediu lá no posto de saúde, é encaminhado para a policlínica. Chega na policlínica, não pode ser feito. Aí ela vai lá no Margarita Moraes. Não pode ser feito porque está faltando o filme. Aí vai lá no Gilberto de Matos, no Zona Leste, não está fazendo. Aí o paciente anda, pega ônibus, 3, 4 condições e não resolve. Então, precisa sair do posto de saúde já sabendo onde ele vai fazer o raio-x eletivo, onde ele vai fazer. E aí fica aí andando de um lado para o outro, batendo cabeça e cada hora é uma desculpa. Uma hora falta o filme, outra hora falta o revelador, outra hora só faz o que é urgência, o que não é urgência não faz, e o paciente está lá. Qual é a diferença do técnico de raio-x de bater o raio-x do paciente que é acidentado ou do paciente que está precisando fazer um raio-x eletivo? Então, precisa resolver isso, aonde vai ser feito, tudo isso aí. Cada hora é uma desculpa e o paciente fica rodando no município e anda para um lado, anda para o outro, vai para um lado, vai para o outro, e aí vai no posto de saúde e não tem. Já foi pedido para não fazer o raio-x pedindo com laudo, porque não tem um médico para dar o laudo. Tudo bem, agora não fazer o raio-x aí não pode, aí é complicado, aí já é complicado. Sem o laudo a gente até aceita, agora sem fazer o raio-x aí não tem como fazer. Continue a discussão. Em votação. Requerimento aprovado com 13 votos. 411. Pedido de informações complementares referentes à prestação de conta dos serviços prestados pela empresa FFX Engenharia Limitada. Autoria, vereadora Regina Cioff. Para leitura. A empresa FSX Engenharia Limitada foi contratada pelo município para a realização de serviços essenciais e de urgência para a limpeza, conforme o contrato firmado em 1º de março de 2013. No citado contrato consta na cláusula 3ª, item 3.1, como obrigação da empresa a contratação de, primeiro, um gerente de contrato, 2 auxiliares administrativos, terceiro, 3 vigias, quarto, 2 encarregados de setor, quinto, 61 ajudantes de serviços gerais, sexto, 4 operadores de roçadeira costal, sétimo, um supervisor encarregado administrativo, oitavo, um almoxerife, nono, um encarregado geral, 10º, 5 motoristas, considerando as cláusulas contratuais firmadas entre o município de Poços de Caldas e a citada empresa, considerando que a empresa provavelmente não mais continuará a prestar os serviços no prazo de 90 dias, considerando que existem dúvidas em relação ao número de pessoas contratadas, contrariando assim o disposto no contrato firmado. Considerando a necessidade de saber os valores que foram efetivamente pagos e os locais onde os serviços foram devidamente prestados, essa vereadora requer, primeiro, encaminhamento da relação de todas as 81 pessoas contratadas,
ou o número de funcionários efetivamente contratados, especificando a função exercida por esses mesmos contratados, conforme disposto na cláusula 3.1 do contrato. 2. A apresentação de cópia da nota de empenho decorrente do contrato firmado com a FFX Engenharia Limitada, as notas fiscais com os valores pagos nos meses de vigência do contrato e as respectivas datas de pagamento. Terceiro, informar os valores recolhidos aos cofres municipais e referente ao ISQN devidamente debitados das faturas ou se o pagamento foi efetuado por guia. Quarto, em vista de que a empresa FFX Engenharia Limitada ter efetuado a locação de veículos e equipamentos em Poços de Caldas, apresentar os requerimentos efetuados pela empresa ou empresas locadoras a título do ISQN, conforme previsto no Código Tributário Municipal. Quinto, a apresentação dos cronogramas de execução dos serviços que deveriam ser executados e os encaminhamentos à empresa FFX Engenharia Limitada com a discriminação dos locais, bairros e datas. Sexto, a apresentação de cópia das planilhas aprovadas e assinadas pelo responsável da Prefeitura com as medições realizadas que teriam originado os pagamentos devidos. Em discussão. Em votação. Aprovado com 14 votos. Requerimento. 412, pedido de informações sobre a regulamentação da Lei número 8.741 de 2011, que dispõe sobre a transferência da responsabilidade de contas de consumo de água para o locatário de imóvel no município de Poços de Caldas. Autoria, vereador Joaquim Alves e José Maria Siqueira. Em discussão. Em votação. Requerimento aprovado com 14 votos. 413 votos de congratulações ao Dr. Lázaro Emanuel Franco Salles, pela posse no cargo de presidente da Confederação Maçônica do Brasil. Autoria, vereador Antônio Carlos, Tiago Cavelanha e Valdir Cimentini. Em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Carlos. Presidente, nobres colegas presentes aqui, acredito que faz jus, né, a manifestação dessa casa, o requerimento, voto de congratulações ao ilustre poços-caldense, Dr. Lázaro Emanuel Franco Salles, que na legislatura passada foi inclusive homenageado numa proposta do vereador Tiago Cavelanha, com um diploma de honra ao mérito. Ele que hoje é grão-mestre, né, em Minas Gerais, e agora, na última sexta-feira, assumiu o cargo de presidente da COMAB, Confederação Maçônica do Brasil. Cargo de grande relevância, de muita importância. Estivemos lá com outros colegas vereadores e Poços de Caldas recebeu as mais expressivas autoridades, né, da maçonaria do Brasil. Eu acredito que para nós, né, que somos amigos do Dr. Lázaro há muitos anos, é motivo de grande alegria. Eu até, se os demais companheiros quiserem assinar o requerimento, eu acredito que seria interessante, né, para ratificar a homenagem dessa casa ao ilustre Dr. Lázaro Emanuel Franco Salles. Muito obrigado. Tem solicitação para solidarizar aqui com a assinatura. Vereador João Neiras, Marcos Sansão, Rogério Andrade, Joaquim, Regina, José Maria,
Traz a caneta para a Olha o microfone. Até que hora que vai? 17h27. Em discussão, em votação. Aprovado com 14 votos. 414, pedido de informações sobre o programa Aliança pela Vida, autoria Flávio Faria. Em discussão. Leitura ou a palavra? Com a palavra, a vereadora Regina Cioff. Presidente, eu gostaria de parabenizar o vereador Flávio por esse pedido de informação, porque é um programa que existe no Estado em relação aos dependentes químicos, né? Então, é muito importante que nós sabemos por que o município não participa desse programa, porque existem vagas, né, vamos dizer assim, para internação, para o acolhimento àqueles casos que necessitam de uma internação. Então, parabéns aí pelo pedido de informação, que inclusive para ensejar, né, ver se, por que o município, né, poderia estar participando. Parabéns. Palavra, vereador Flávio Faria. Senhor presidente, só para, acho que é pertinente a intervenção da vereadora Regina, só para esclarecer, o governo do Estado anunciou recentemente esse programa, que vejo com muita importância para o tratamento de dependência química, mas só para destacar que o governo do Estado ele faz o credenciamento dessas entidades, dessas instituições, e hoje estaria liberando aí em torno de R$900 por dependente de forma mensal para o tratamento. Então é uma coisa importante, mas assim, o município ele vai ser basicamente aquele que vai encaminhar a demanda, mas a ação e o processo de credenciamento, ele parte aí de uma ação, de uma prerrogativa do governo do Estado, de uma equipe multidisciplinar que foi nomeada, inclusive, por uma portaria, para que possa acompanhar e fazer essas ações em todos os estados de Minas Gerais, buscando aí as clínicas que estão adequadas para ser credenciadas e oferecer esse serviço para a dependência química aí em nosso estado. Obrigado, senhor presidente. Em votação. Requerimento aprovado com 13 votos. Queria destacar aqui a presença do Dr. Álvaro Luiz de Amorim Miranda, que vai falar conosco logo a mais, que é o presidente da ROD do DME, e diretor superintendente da DME Distribuição, da Lúcia Helena Santos Rodrigues, secretária municipal da Promoção Social, e também da Elke Junqueira Daré, secretária adjunta de Educação. Para continuar a leitura. 415. Pedido de informações sobre as áreas comerciais, loteamento Parque Esperança 3. Autoria, vereador Tiago Cavelanha. Em discussão. Com a palavra, vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas, esse pedido de informações se justifica pelo seguinte: quando do desenho, quando do planejamento deste bairro popular, Parque Esperança 3, algumas ruas ficaram pré-determinadas para que fossem ocupadas com lotes comerciais, para que não acontecesse o que acontece na maioria dos bairros populares, onde ele tem que obrigatoriamente ser residencial, e o que se observa logo em seguida são ocupações irregulares, de uso irregular,
até porque o bairro necessita daquela da participação comercial. Ele precisa de uma padaria, precisa de uma quitanda, ele precisa de uma igreja, ele precisa de uma farmácia, né, que legalmente são proibidos em loteamentos comerciais, em loteamentos populares. Pensando nisso, então, o prefeito, doutor Sebastião Navarro, fez com que, se eu não me engano, 2 ruas, e aí o pedido de informações vai nos esclarecer isso, ficassem para uso comercial. E esses lotes seriam, então, leiloados para essas instituições interessadas. Como eu já disse, uma igreja, um açougue, uma quitanda, uma mercearia, um pequeno supermercado. Só que esse leilão não aconteceu até hoje. Então, esse pedido de informações, até aproveita a presença da secretária de Promoção Social aqui, que é ascendente ao nosso programa de habitação popular, para esclarecer e explicá-la que esse não é um pedido político, isso não é um pedido de caráter político, é um pedido de caráter técnico, certo? Não tem aqui críticas à atual gestão, até porque passou 4 anos aí na gestão passada e não foi feito também. Tá? Agora, nessa gestão também não vejo movimentação nenhuma nesse sentido. Então, por que não está sendo feito? Tem algum entrave legal? Nós precisamos corrigir alguma lei? Tem algum decreto que precisa ser alterado? Vamos corrigir, vamos fazer, para que aquele bairro possa ser ocupado da forma como ele foi desenhado, da forma como ele foi planejado e projetado. Obrigado, senhor presidente. Em votação. Votou. Requerimento aprovado com 13 votos. 416. Pedido de informações sobre a ocupação das calçadas com mesas e cadeiras. Autoria, vereador Tiago Avelanha. Em discussão. Em votação. Por favor, a chave do pastor Valdir. Continue em votação. Vereador. Requerimento aprovado com 13 votos. 417. Votos e congratulações aos atletas de judô pela conquista do Campeonato Mineiro de Judô nas categorias sub-13 masculino e feminino e categoria sub-23. Autoria, vereador Tiago Avelanha. Em discussão. Com a palavra, vereador Tiago Avelanha. Presidente, apenas para registrar e também de forma verbal, congratulações e os agradecimentos de vários participantes aqui do Clube de Judô hoje na nossa sessão, aguardando essas congratulações e também aí o projeto de lei de utilidade pública para tão importante clube do nosso município. Vale frisar, senhor presidente, que 3 atletas se consagraram campeões mineiros que vão representar a nossa cidade agora nos campeonatos brasileiros, inclusive aí com a ajuda do nosso município no pagamento de passagem, transporte, etc. Então, nada mais justo que essa casa reconhecer a vitória desses pequenos postos caldenses que, se Deus quiser, algum dia vão levar o nome da nossa cidade ainda muito mais alto. Obrigado, senhor presidente. Licença para assinar. À vontade, quem quiser fazer parte dessa. Já combinou com ele? Combina com ele. Como o senhor está elegante. Hoje é festa de camisa de bombeiro aqui. Foi mesmo.
sério ou guarda? Deixa ele se expor. Eu acho que seria conveniente fazer uma cópia para todos. Nessa área de esporte, se o Antônio Carlos não assinar junto, não é requerimento, hein? Em votação. Corre lá para votar. Requerimento aprovado com 14 votos. 418. Reitera nos termos o requerimento número 318, que contém pedido de informações sobre a situação salarial no Sistema de Saúde Municipal, contratação para os PSFs, autoria, vereadora Regina Cioff. Em discussão. Em votação. Requerimento aprovado com 14 votos. 419. Pedido de informações sobre a taxa cobrada na segunda emissão de segunda via de conta de água pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto. Autoria, vereador Luiz Carlos. Em discussão. Está pedido pela leitura. Conforme artigo 68 do Decreto 8.331, de 7 de janeiro de 2006, que aprova o regulamento dos serviços de água e esgoto do município de Poços de Caldas, é o presente para indagar. Primeiro, por que é cobrado do consumidor o valor de 2,90 UFMs quando se reitera o boleto nos guichês do Departamento Municipal de Água e Esgoto, Departamento Municipal de Água e Esgoto, e na emissão via internet essa taxa é nula? 2. Por que essa taxa tem valor tão elevado, haja visto que presume-se que o valor tolerável para sua cobrança seria apenas aquele que corresponde ao valor da tinta e do papel utilizados para a impressão da segunda via? Terceiro, é possível revogar essa taxa constante no artigo 68 do Decreto 8.331, de 7 de janeiro de 2006, para que o serviço fique igualitário e beneficie também a população carente, já que boa parte dela ainda não tem acesso à internet e impressora em suas residências. Se negativa a resposta, justificar o motivo. Em discussão, com a palavra o vereador Luiz Carlos, que tem preferência por ser o autor, na sequência, o Thiago Cabelani. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fui procurado essa semana por diversas pessoas lá no Departamento Municipal de Águas e Esgoto. Está sendo cobrado, quando a pessoa tem que tirar a segunda via, está sendo cobrado R$ 8,35. É o IFM do município de Poços de Caldas. E eu acho, e aí me comentaram, eu fui perguntar qual o motivo, falei, não cobrava. A partir do dia 10/6 começou a cobrar. Falei, mas qual o motivo? Não, porque tem a lei, tem que ser cobrada. Eu estranho uma situação dessa, o diretor novo do departamento, querendo colocar todos esses decretos em funcionamento. Começar logo para prejudicar as pessoas carentes, isso eu não consegui entender qual o motivo. Então, eu vou pedir encarecidamente, até o presidente dessa casa, os outros companheiros, ver a possibilidade da gente revogar,
fazer, olha, revogando, porque é um absurdo. 8,35. Uma conta de água hoje, geralmente o mínimo está R$ 27,00, se não falha a memória. E a pessoa pagar 8,35 para tirar a segunda via, pelo menos cobrar. O que gasta ali, a tinta, o departamento, eu acho que não tem função de cobrar, ter lucros em cima da água, do esgoto, tudo bem, mas não ter lucro em cima da taxa, a área administrativa. Então, eu acho que estou pedindo, peço o apoio de todos os companheiros para a gente ver se a gente consegue revogar essa lei e tirar isso fora. Porque não estava sendo cobrada. A partir do dia 10/6 começou a ser cobrada. Então, eu estou fazendo esse pedido de informação para poder apresentar para essas pessoas qual é o motivo. Deixar bem claro que tem a lei. É de 2006. Foi votada por outro prefeito. Então, mas o valor, agora cabe a nós, vereadores, preocupados com a situação financeira que se encontra esse país nosso, para a gente tirar uma das dívidas, uma das coisas que o coitado do contribuidor tem que pagar a pessoa que chegou a perder a segunda via. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra, vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas, vereador Luiz Carlos, realmente eu fiquei espantado a hora que ouvi a leitura do seu pedido de informações. Eu achava que era mentira, fora da brincadeira. Aquele departamento, durante um bom tempo, vem trabalhando na intenção de receber um passivo que ele tem lá de contas a receber, de reverter isso para os seus cofres, que tem lá não sei quantos milhões de contas para pagar. Agora, você acha que você está estimulando o contribuinte a pagar, cobrando dele R$8 para tirar a segunda via? Numa conta que é 27, R$30, quase 30% da conta a mais, porque o sujeito perdeu o papel. Não, mas na internet tira de graça. Não são todos, isso é sabido, que não são todos que têm acesso à internet, muito menos o domínio ali para navegar naquele site do DEMAI, que não é dos mais simples. Olha, vereador Lical, o senhor está coberto de razão, e o que for preciso para revogar esse decreto, para fazer uma lei alterando essa barbaridade, essa ação quase que criminosa com o contribuinte. Está certo que está cumprindo a lei, concordo. Agora, lá em 2006 o FM era outra coisa. É contrário, né? Vai que é criminosa uma ação que está cumprindo a lei. Agora, precisava ter um pouco de coerência. Vai me desculpar. Cobrar R$2,90 o FM, que vai dar quase R$9, para o sujeito que precisa pagar uma conta de 30, muitas vezes ele não tem dinheiro para pagar nem os 30. Na maioria das vezes. Você vai estimular o sujeito a andar em dia com essa conta, que jeito? Cobrando esse absurdo para ele ir lá tirar a segunda via? Então, nobre colega, vereador Luiz Carlos, conte com o meu apoio. Isso não era cobrado há um bom tempo, certo? Mesmo em desacordo com esse decreto, mas precisa ser revisto, com urgência, porque aí chega a ser aí um abuso, no meu entendimento, fazer com que a população, na sua maioria de baixa renda, tenha que pagar essa taxa aí que está sendo aplicada. Não, encerro minhas palavras só manifestando o seguinte: não estou entendendo o que está acontecendo no departamento comercial do DEMAI Poços de Caldas. Não estou entendendo. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra, vereador Flávio Faria. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar o vereador Lical, antes da gente iniciar a sessão, ele já tinha manifestado comigo aí em relação a esse requerimento, e, por sinal, vereador, muito pertinente de fato. É lamentável que ele foi criado em 2006, né? E, de fato, se passou por nós aí, eu, de fato, não tinha conhecimento, porque parece que não era uma prática. O vereador Tiago foi diretor do DEMAI, em 2011, acho que 2011, né, vereador? Então, esse decreto que existia, foi uma pena o senhor não ter mandado, de repente, não ter atinado para a gente a revogação desse decreto de 2011. Mas aí eu acho que, senhor presidente, eu acho muito importante, vereador Lical, e Vossa Excelência, nós estávamos conversando agora há pouco em relação à possibilidade de até apresentar um projeto da Câmara para suspender esse decreto, senhor presidente. Mas eu conversando com o secretário de governo do prefeito aqui, porque é inadmissível, isso é inquestionável.
Eu acho que o erro foi lá em 2006 ter feito, e agora se fez uma auditoria, está se auditando no DEMAI, e houve uma orientação no departamento jurídico lá, segundo informações extraoficiais que eu tive, que o departamento jurídico pediu para que fosse cumprido o que estava no decreto. Então, de fato, eu não vou discutir com o advogado que está se cumprindo aquilo que está previsto. Mas é lamentável, o vereador Tiago tem razão, nós não podemos onerar o povo. Se errou no passado, nós temos que corrigir no presente. E nós já falamos com o secretário de governo do prefeito, na mesma hora ele já ligou para o prefeito, já pediu um estudo para se tentar fazer uma ação para revogar esse decreto, porque a gente não pode penalizar a população. Então isso é justo, é correto. O vereador Luiz Carlos Pena Silva atento a essa questão, acho que foi muito pertinente, muito importante a sua preocupação, e que nós temos que suspender, cancelar isso que foi criado em 2006, para que possamos aí não penalizar em hipótese alguma o contribuinte, o cidadão que vai lá tirar a sua segunda via, como que ele vai pagar mais de 2 unidades fiscais aí para se tirar uma conta, um papel da segunda via de conta de água. Então isso é equivocado, e nós esperamos que logo o Executivo, e também inclusive aí, que foi despertado para essa ação do vereador Luiz Carlos Pena Silva, possa dar uma resposta aí, sustando, acabando aí com esse decreto, e isso não sendo uma realidade mais junto aí ao DEMAI. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rogério Carrillo. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, eu também quero aqui parabenizar o vereador Luiz Carlos por essa iniciativa. Também já tinha recebido, um amigo me ligou dizendo, olha, eu tive no departamento, eu tenho condição de tirar pela internet, mas tem pessoas que não têm. E realmente esse valor, numa conta mínima, é 1/3 da conta. É uma coisa que nós temos que ter essa sensibilidade. Mas eu também não poderia deixar aqui de exaltar, porque quando passou a cobrar, não é que quer penalizar o povo. Existe um decreto em vigor e o governo, para cumprir com a lei, com aquilo que está estabelecido no município, quer seja via decreto, quer seja por essa casa, começou a fazer isso. De forma aí, eu que entro esse valor deve estar aqui previsto, essas UFMs aqui. Sou solidário, acho que se o município, se o executivo não fizer essa revogação, acho que é dever dessa casa fazer todos os esforços para corrigir esse decreto, que é de 2006. E esse governo só está querendo cumprir aquilo que está determinado. Então, é a função dessa casa olhar realmente algumas outras coisas que possam estar em distorção com a realidade do povo brasileiro, com a realidade dessa cidade, para fazer as correções. Então, eu quero parabenizar, viu, vereador, pela sua sempre atenção com aqueles mais necessitados do nosso município, e tenho certeza que essa casa não vai faltar com a sua parcela de contribuição, caso seja via legislativo. Mas eu tenho certeza que o prefeito Luiz vai ter a sensibilidade, né, de fazer a revogação desse decreto. Em votação. Requerimento aprovado com 14 votos. Parabéns, vereador Luiz Carlos. Registrar a presença do Edalmo Porto Rangel, secretário municipal da Fazenda. 421. Pedido de informações sobre o processo licitatório para a contratação da empresa visando a coleta de lixo e serviços de limpeza urbana. Vereador Antônio Carlos Pereira. Em discussão, leitura por solicitação do vereador Tiago. Em várias entrevistas vinculadas pela imprensa local, o senhor secretário de Serviços Públicos, José Muniz Alves, afirmou que a atual administração pretende realizar processo licitatório para a contratação de empresa para realizar a coleta de lixo e serviços de limpeza urbana. Diante dos fatos, esse vereador apresenta os seguintes questionamentos. Primeiro, quando será feita a licitação para a coleta do lixo e limpeza urbana? 2. Qual o valor mensal gasto pelo município atualmente com a coleta de lixo? Quando vence o contrato da empresa que presta esse tipo de serviço atualmente? Terceiro, quantos servidores públicos trabalham atualmente na coleta de lixo, limpeza urbana, ou seja, garis, e outras atividades na Secretaria de Serviços Públicos? Enviar lista contendo nome,
e local de trabalho dos referidos servidores. Quarto, quantos caminhões coletores de lixo ainda tem em nosso município e como esses veículos são utilizados? Em discussão. Com a palavra o vereador Antônio Carlos Pereira. Senhor presidente, nobres colegas, semana passada, na explicação pessoal, nós abordamos esse assunto e estamos oficializando, então, o requerimento, né, o pedido de informações, para que nós possamos saber, né, presidente, a real situação desse serviço que é prestado, né, no município. O contrato da FFX, que fez aí a limpeza pública, quase 1,5 milhão, não foi renovado, e ficam as informações na imprensa, notinhas aqui e ali. Eu ouvi de viva voz do secretário de Serviços Públicos que seria feita uma grande licitação para coleta de lixo, para limpeza urbana, limpeza pública e tudo mais. Então a gente precisa saber aonde estão trabalhando esses funcionários, que a Secretaria de Serviços Públicos é um dos setores que tem maior quantidade de servidores no nosso município. É gente trabalhando em tudo quanto é parte. E a coleta de lixo, que na verdade foi terceirizada em partes, né, na gestão de 2005, 2008, então era feito uma parte pela empresa e outra parte continuava com a prefeitura, né, com os funcionários da prefeitura. Na administração passada foi tudo encampado pela empresa que atualmente está aí fazendo esse tipo de serviço. Então agora parece que vai ser ampliado. Na época, quando foi feito o processo licitatório, a prefeitura estava com caminhões sucateados, mas o serviço em si, que eu me lembro, sempre foi um serviço bem feito, devido à eficiência da equipe, da então Secretaria de Serviços Urbanos, depois Secretaria de Serviços Públicos. Lógico, a cidade já cresceu nos últimos tempos, mas em determinados locais a gente conhecia os lixeiros, funcionários, garis pelo nome. E o serviço foi terceirizado, se é que pode-se usar esse termo. E onde é que estão esses funcionários? Só na coleta do lixo reciclável? Quantos trabalham no lixo reciclável? Quantos garis tem hoje? Aonde que eles estão trabalhando? É isso que nós precisamos saber. Eu não sou contra, nem a favor. Eu quero, como vereador, como fiscal dos gastos públicos, dos investimentos públicos, nós precisamos saber quanto será investido. Há quem fale aí, chute, acima de 1 milhão por mês. É o valor que está sendo colocado, né, preliminarmente. Então é essa a nossa preocupação, porque daqui a pouco é 1 milhão aqui, 1,5 milhão ali, e os investimentos, como é que ficam? Né? Eu sei que são serviços prioritários, que o município precisa melhorar, mas será que é necessário privatizar também a limpeza, terceirizar tudo? E os funcionários? Onde é que eles vão trabalhar? Será que não pode causar um desemprego na própria prefeitura? Ou a prefeitura continuar gastando e, ao mesmo tempo, pagando de novo pelo serviço? Será que é isso que nós vamos ver? E pelo levantamento que nós temos de horas extras, uma das campeãs é a Secretaria de Serviços Públicos. Paga, gasta, utiliza aí uma quantidade considerável de recursos de horas extras. Então, é uma preocupação que a gente tem. O prefeito, claro, tem toda a autonomia para realizar processo licitatório, para isso, para aquilo, mas será que, no atual momento, não seria melhor, né, dar uma refletida, fazer aí uma análise do que, de repente, já com 6 meses de governo, já partir para uma grande licitação que pode onerar
ainda mais os cofres públicos? É a pergunta que a gente deixa no ar. Palavra, vereador Flávio Faria. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar o vereador Antônio Carlos pela preocupação. E só recordando, nós, na legislatura passada, eu e a vereadora Maria Cecília, nós chegamos a receber um grupo aqui de pessoas que trabalhavam na coleta, quando se foi, agora estou me recordando que o vereador Marcos Sansão, ele acompanhou de forma muito precisa, isso que você era secretário na época, né? Inclusive quando foi feita a questão da terceirização, ampliando para a empresa e colocando aí a questão da coleta seletiva para os servidores. Mas é interessante, nós recebemos aqui um grupo expressivo de servidores, vereador Antônio Carlos, que estavam manifestando, primeiro, a preocupação que eles tinham, né? Inclusive, muitos deles se enquadram naquele quadro onde eles têm essa dificuldade em relação à questão da tabela salarial. Muitos do seu salário base é inferior ao mínimo. E aí, naquela época, acho que Vossa Excelência se lembra disso, que nós apresentamos um requerimento aqui, inclusive porque eles estavam, assim, muito angustiados com a condução do processo. E por que angustiados? Criou-se uma visão tradicional aqui dentro do nosso município, deles pegar o material, eles já separavam um pouco do material ali, eles vendiam e ganhavam alguma coisa assim, em cima disso, né? E aí, com a mudança, eles tiveram uma grande dificuldade em relação a isso. E aí a coisa trouxe muita dificuldade, eles tiveram muita dificuldade para viabilizar o funcionamento do trabalho da ação reciclar, lá do grupo que trabalhava lá para tentar viabilizar um trabalho de processo de coleta seletiva em nosso município, e aí de fato é uma situação complicada. Então hoje a coleta é toda feita de forma terceirizada, isso já é uma realidade, né? A Vossa Excelência sabe disso. A coleta hoje era terceirizada, ela foi palco de muitas discussões aqui em outros momentos, aqui na legislatura passada, trazendo em alguns momentos, de repente, até prejuízo para esses servidores, que contavam com uma certa renda no período lá, depois houve uma redução, agora estão tentando se reestruturar novamente, mas eu acho pertinente, mas só para frisar, né, que a coleta hoje no nosso município, ela já é um fruto de uma atuação terceirizada que aconteceu aí no passado. É claro que eu defendo, eu acho que nós temos que ter uma visão racional com os gastos públicos, isso é inquestionável, e o prefeito tem essa visão, porque se a gente vive numa situação na qual há-se dificuldade para se pagar os fornecedores, então você tem que ter uma racionalidade nos gastos do dinheiro público, para que você possa aplicar de forma correta e efetiva, trazendo os serviços para a população. Então, acho que é muito pertinente essa preocupação, mas eu gostaria só de registrar que também a gente teve algumas preocupações no passado, foi eu e a vereadora Maria Cecília manifestando algumas coisas, não nessa linha precisamente como o senhor está apresentando, mas manifestamos aqui uma preocupação, eu e a vereadora Maria Cecília, no passado muito recente. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, só para concluir, o vereador Flávio, eu ouvi atentamente suas palavras. Na época, eu também manifestei-me aqui contrário, a favor dos servidores. Não só aqui, como em várias entrevistas também. Então, essa continua sendo a mesma preocupação. Essa é a minha forma de pensar já de há muito tempo. Com a palavra o vereador Paulo Eustáquio. Presidente, solicitar ao senhor como presidente dessa casa, a hora que fosse se tratar desse assunto, da licitação a respeito da coleta de lixo, né, vamos dizer, que convidasse também os vereadores da oposição, que eles estivessem presentes junto com a... Né, se eles, né, só para ouvir, para participar, né, que eles também, né, estão junto conosco. Só para informação, evidentemente sem entrar no mérito da discussão, que não me cabe fazê-lo, já existe uma decisão do prefeito de marcar uma reunião com todos os vereadores para apresentar os custos da coleta, da limpeza pública global, não é da coleta apenas, da limpeza pública global, apresentar aos vereadores para que essa questão possa ser discutida. É uma questão aí de dias, essa reunião, sem mérito, porque quem está encaminhando a votação são os senhores e as senhoras aí. E só uma informação também, a primeira vez que se alugou veículos foi entre 97 e 2000, que foram alugados 2 caminhões. Não, ficaram permanentes. Quando tive a oportunidade de assumir a prefeitura, tinham 2 caminhões que permaneceram por um certo tempo, depois eu aluguei mais um, e fomos com 3 até o final do mandato, e o restante eram caminhões da prefeitura mesmo.
Em votação, o pedido de informação sobre coleta de lixo e serviço de limpeza urbana. Aprovado com 14 votos. Encontra-se presente na casa também a doutora Rita de Cássia Raimundo, coordenadora geral do PROCON. 422. Votos de congratulações aos vencedores do campeonato Sub-20 da Liga Poços Caldense de Futebol. Autoria, vereador Antônio Carlos. Em discussão. Em votação. José Maria. Requerimento aprovado com 14 votos. Expediente de terceiros. Ofícios. Associação Comercial Industrial Zona Azul encaminha a prestação de contas da Zona Azul referente ao período de janeiro a março de 2013. As comissões pertinentes. Ministério Público, Primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Poços de Caldas, 61. Comunica que o inquérito civil MPMG 0818.11.002.277/2 foi arquivado, instauração motivado pela moção de apelo número 13 de 2011, enviada pela Câmara Municipal através do ofício 697/2011, demonstrando a ocorrência de eventuais danos ao meio ambiente decorrente do depósito de material radiativo nas instalações da INB em Poços de Caldas e da CENEM em Poços de Caldas, sobre a quantidade e forma de armazenamento, bem como em relação à recuperação de área degradada pelas atividades de extração de urânio. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. Ministério da Saúde informa a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, R$4.478.288,26. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. Ministério da Educação informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, R$ 81.456. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Dois minutos. Vamos virar. Auto ônibus circular 67 encaminha matérias vinculadas no jornal Estado de São Paulo nos dias 24 de maio e 16 de junho sobre transporte público de São Paulo. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Academia Poços Caldense de Letras solicita apoio junto à empresa Circulare, visando a instalação de uma pequena estante para colocação de livros para leitura no interior dos ônibus. Essa aqui é a disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Governo do Estado de Minas Gerais, Secretaria-Geral da Governadoria. Em resposta à moção de apelo número 03 de 2013, de autoria do vereador Paulo Eustáquio de Souza e outros vereadores, solicitando o aumento dos efetivos da Polícia Militar e Civil de Minas Gerais, tendo em vista os crescentes índices de violência registrados em Poços de Caldas. O Regina, o Flávio e eu. Intervalo regimental de 15 minutos.